PPR ou Plano Poupança Reforma é um produto financeiro que visa rentabilizar o nosso dinheiro a longo prazo e com condições mais vantajosas que outros produtos, por causa dos benefícios fiscais e dos juros compostos. Normalmente, um PPR é utilizado com o objetivo de complementar a nossa reforma, então existe a crença de que ao aplicarmos o nosso dinheiro num PPR não o poderemos resgatar até à idade da reforma. A maior parte das pessoas não sabe que um PPR pode ser utilizado para poupança e investimento, a curto ou médio prazo, podendo ser movimentado quando quisermos. Podemos criar um ou mais PPRs para finalidades como poupança, investimento, fundo de emergência e para reforma. Mas antes, devemos conhecer os tipos de PPRs existentes. Os PPRs podem ser de fundos ou de seguros. Os fundos PPR são semelhantes aos fundos de investimento mobiliário porque têm maior componente de ações que oscilam consoante o mercado. Desde 2019 que já é possível ter alguns fundos PPR com 100% de componente acionista. Em geral, o dinheiro investido não tem capital garantido e são mais arriscados. Mas por outro lado, podemos vir a ter um rendimento 7 vezes superior ao que teríamos com os seguros PPR. Para quem tem aversão a corretoras, esta é uma boa opção para investir em ações, porque a retenção na fonte não será a taxa de 28% para rendimento de capitais, será muito inferior, podendo chegar a 8%. Os seguros PPR são seguros de capitalização através dos quais a seguradora aplica o montante que o subscritor investiu num fundo autónomo com maior componente de obrigações. Normalmente possuem capital garantido porque são mais conservadores, mas apresentam um rendimento mínimo. As entidades que gerem os PPRs são as seguradoras, as sociedades gestoras de fundos de investimentos e as sociedades gestoras de fundos de pensões. Mas atenção que a sua comercialização é habitualmente garantida pelos bancos. No caso dos seguros PPR, são as entidades que comercializam que asseguram a garantia do capital. PPR para poupança e investimento. Para subscrevermos um PPR como um produto de poupança e investimento que nos permita resgatar o nosso dinheiro quando quisermos e sem penalizações, então não podemos fazer deduções fiscais, ou seja, não podemos declará-los no nosso IRS porque se o fizermos ficaremos acorrentados a esse PPR. Para tal, quando entregarmos a nossa declaração de IRS, teremos que apagar os campos referentes ao PPR. O nosso objetivo aqui é apenas o de rentabilizar as nossas poupanças e investimentos durante um par de anos, por isso devemos nos focar num PPR com uma comissão menor de resgate antecipado. Tributação de mais-valias. A tributação sobre os nossos rendimentos é menor no momento de reembolso, conforme o tempo que o nosso dinheiro permanece no PPR. Por norma, os produtos de poupança e de investimento são alvo de tributação, sendo aplicada uma taxa de 28% aos rendimentos obtidos. No entanto, os PPRs beneficiam de uma taxa máxima de 21,5% quando o resgate do PPR ocorre antes dos 5 anos, a tributação vai diminuindo ao longo dos anos. Se mantivermos o nosso PPR entre 5 e 8 anos, a taxa é de 17,2% e após os 8 anos desce para 8,6%. Ao investir o nosso dinheiro num PPR em vez de outro tipo de investimento, estaremos a poupar dinheiro devido à carga fiscal mais reduzida. Vamos imaginar que investimos 10.000 euros num PPR. Após 8 anos de contrato decidimos resgatar o nosso PPR que gerou 1.000 euros de rendimentos. Nesta situação pagaríamos cerca de 86 euros de impostos sobre os rendimentos que obtivemos, pois seria aplicada a taxa de 8,6%. Mas se tivéssemos investido e lucrado o mesmo valor noutro produto de investimento, seria tributado a 28%, logo teríamos de pagar 280 euros em impostos. PPR para a reforma. Num PPR para a reforma, devemos aproveitar os benefícios fiscais no nosso IRS, deixando assim o nosso capital investido até alcançar o período legal para o resgate. Benefícios fiscais na subscrição. Os PPRs permitem deduzir na declaração de IRS 20% dos valores aplicados por ano e o montante máximo da dedução varia em função da idade do subscritor do PPR, de acordo com os seguintes limites. Até 34 anos pode deduzir o máximo de 400 euros, desde que aplique 2.000 euros no PPR nesse ano. Entre 35 e 50 anos, o limite máximo admitido é de 350 euros, desde que aplique 1.750 euros. A partir dos 50 anos, pode deduzir até 300 euros, desde que aplique 1.500 euros. Se subscrevermos 3.000 euros num PPR com 40 anos,
o valor de dedução será de 350 euros, que é o valor máximo permitido para a nossa idade, apesar de 20% do valor que investimos corresponder a 600 euros. Essa dedução irá concorrer com outras 7 categorias como benefícios fiscais, saúde, educação e formação, imóveis, pensões de alimentos, dedução de IVA pela exigência de fatura e lajes. Benefícios fiscais no resgate. O benefício fiscal atribuído no resgate do PPR prende-se com uma taxa de IRS mais reduzida. Esta taxa varia consoante a forma como é feito o reembolso, resgate total ou renda vitalícia. Resgate total. Se optar por fazer o resgate total, quando levantar o dinheiro pagará apenas uma taxa de 8% sobre o rendimento obtido, em vez do imposto de 28% aplicado à generalidade dos produtos de poupança. Porém, esta taxa reduzida só é válida dentro dos fins previstos legalmente, nomeadamente com o prazo mínimo de 5 anos após a subscrição. Reforma por velhice do titular ou do cônjuge, se o PPR for bem comum. A partir dos 60 anos de idade do titular ou do cônjuge, se o PPR for bem comum. Pagamento de prestações de contratos de crédito garantidos por hipoteca sobre imóvel destinado apenas à habitação própria e permanente do titular, mas não para amortizá-lo antecipadamente. Frequência ou entrada do titular ou de qualquer dos membros do seu agregado familiar num curso do ensino profissional ou do ensino superior, se tiver despesas nesse ano. Após este prazo, pode aceder à totalidade da poupança, exceto no crédito à habitação, desde que o montante depositado nos primeiros 2 anos e meio, ou seja na primeira metade do contrato, represente pelo menos 35% do valor total do PPR. Se o nosso investimento total ao longo dos 5 anos foi de 5.000 euros, então, o valor mínimo de 1.750 euros aplicados nos 2 anos e meio garante-nos o acesso à totalidade da nossa poupança. As regras referidas também se aplicam, se à data de cada entrega, o participante, ou o membro do seu agregado familiar, se encontra numa situação de incapacidade permanente para o trabalho do titular ou de qualquer membro do seu agregado familiar, doença grave do titular ou de qualquer membro do seu agregado familiar, desemprego de longa duração do titular ou de qualquer membro do agregado familiar, há mais de 12 meses. Morte do titular ou cônjuge, se o PPR for bem comum. O valor é entregue aos herdeiros ou beneficiários. Imaginemos que temos 60 anos e resgatamos o nosso PPR de 25.000 euros que obteve 10.000 euros de juros ao longo dos anos. Como o reembolso ocorreu nas condições previstas na lei, 60 anos de idade e permanência de 5 anos, a retenção na fonte será feita à taxa liberatória de 8% e incide apenas sobre os nossos rendimentos, traduzindo-se em 800 euros de retenção em IRS. O nosso ganho será de 9.200 euros. Resgate de renda vitalícia. Se o reembolso for pago sob a forma de prestações regulares periódicas, isto é, rendas, é aplicado o regime de tributação da categoria H do IRS. Ou seja, é tratado fiscalmente como uma pensão. Resgate do PPR com penalização. Se deduzirmos o nosso PPR no IRS e quisermos resgatá-lo antes de decorridos 5 anos a contar da primeira entrega, ou fora das condições legais previstas, então teremos que devolver os montantes deduzidos nos anos em que obtivemos o benefício, acrescidos da penalização de 10% por cada ano decorrido. Podendo ainda haver lugar a uma comissão de resgate antecipado. Seremos obrigados a preencher o quadro 8 do anexo H da Declaração Modelo 3 para devolver as deduções à coleta de que usufruímos, bem como a majoração de 10% por ano. Se obtivemos um benefício do PPR de 20% sobre as entregas efetuadas, e entregamos 800 euros no primeiro ano, 600 euros no segundo, 500 no terceiro e agora pretendemos resgatar o dinheiro. O benefício fiscal no primeiro ano foi de 160 euros, no ano seguinte, de 120 euros e no último 100 euros. Do primeiro ano de investimento, teremos de devolver 208 euros, que são 160 euros mais 10% por cada um dos 3 anos de duração. Em relação ao segundo ano teremos de pagar 144 euros, que são os 120 euros do benefício mais 10% por cada um dos 2 anos. E em relação ao terceiro ano teremos de devolver 110 euros, 100 euros mais 10% de penalização. O montante total que temos que devolver será de 462 euros, apesar de termos deduzido apenas 360 euros. PPR no IRS. Quando criamos um PPR, por norma,
Este consta na nossa declaração de IRS modelo 3. Mas caso não saibamos onde consta este valor, poderemos encontrá-lo pré-preenchido por defeito no anexo H, benefícios fiscais. Se quisermos obter os benefícios fiscais associados aos PPR, basta confirmarmos o valor pré-preenchido e, após todos os dados serem preenchidos, submetermos a declaração. Contudo, se não pretendemos usufruir dos benefícios fiscais, pois iremos resgatar o nosso PPR num futuro próximo, então teremos de eliminar dos campos pré-preenchidos essa dedução do nosso IRS. Não perca no próximo vídeo. Riscos e vantagens de um PPR. Os melhores PPRs, com ou sem capital garantido, o que devemos ter em conta para escolhermos um bom PPR, as comissões que podemos pagar e como transferir um PPR para ganhar mais. A minha mãe recomenda que subscrevas ao canal porque assim vais receber todos os vídeos novos. Partilha. Alguém que gostas pode te agradecer. Obrigado.